participarem mais amplamente no nosso processo político. Então, a gente tem que lembrar que temos sim algumas coisas a aprender com esses países, mas eu acho que a gente não precisa parar aí, podemos ser até mais ambiciosos. Volto então, para terminar, a pergunta do Obama, né? E faço essa pergunta para o Brasil, tendo em mente as nossas tentativas ou faltas de tentativas de realmente reformar o nosso sistema educacional como um projeto de desenvolvimento. Quem somos e para onde queremos ir? Obrigada. Luiz Paulo, por favor. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Saudar os meus colegas aqui da mesa. Parabéns aí ao Pedro, velho amigo, Adriana, pela exposição. Facilitaram muito o meu trabalho. Queria me apresentar, mas de forma... eu sou engenheiro do BNDES há 30 anos e nos últimos 20 anos eu estive dedicado à política. Fui prefeito da cidade de Vitória 2 vezes, fui deputado federal. E eu me preparei para essa mesa pensando na agenda do Brasil de desenvolvimento, em que medida esses países têm exemplos ou podem ter interesses convergentes para a gente desatar os nós que, na minha opinião, o Brasil tem para seguir crescendo e se desenvolvendo. Eu também tenho a satisfação de ser professor de economia brasileira aqui do Instituto de Relações Internacionais. Tem vários meus alunos aqui presentes. Muito obrigado pelo prestígio. Eu acho que a exposição do Pedro, ela realmente mapeou todas as questões. Eu acho que ele foi bastante abrangente. E o destaque absoluto da exposição da Adriana para a questão da educação, eu subscreveria ambas as exposições, com exceção da observação que a Adriana fez sobre que educação não dá voto. Como eu já disputei 5 eleições e ganhei 3 e perdi 2, eu acho que eu sei que foi apenas uma frase dela no meio, solta no meio não quero tomar a frase pelo todo da exposição brilhante que a Adriana fez para a gente aqui, com a qual eu estou inteiramente de acordo como um todo. Mas eu acho que o que define os BRICS, o ponto mais importante que fazem dos BRICS ser uma unidade, é que esses países todos, nos últimos 30 anos, estão fazendo uma transição, de alguma maneira, em direção à economia de mercado e à democracia, em padrões ocidentais. Uns mais, outros menos. Eu fiquei pensando se alguém que fosse falar antes de mim lembraria do velho Gorbachev e da glasnost e da perestroika. Né? Nos anos 80, a União Soviética, liderada pelo Gorbachev, se dissolveu tentando fazer as duas tarefas. A glasnost era a abertura política, né? E a perestroika, a implantação da economia de mercado, a abertura econômica, né? A União Soviética acabou se dissolvendo, tentando fazer as duas coisas. Há quem diga que a China foi mais inteligente, porque deixou a glasnost para trás e fez só a perestroika, né? Então, o que eu queria trazer para vocês como reflexão, que eu acho que é uma contribuição específica, tanto da minha vida profissional no BNDES, e também refletido sobre os caminhos do desenvolvimento brasileiro, e também como a minha militância política, é essa relação entre a democracia e a eficiência econômica. Em que medida uma coisa está atrapalhando a outra, em que medida que uma coisa é necessário para a outra. Eu quero logo dizer para vocês que eu acho as instituições da democracia fundamentais para a eficiência econômica. Eu acho que os caminhos, os atalhos para a eficiência econômica que deixam represadas as demandas da democracia, elas custam mais caro mais adiante, né? Eu acho que a China tem um déficit de inclusão social
e de democracia para ser pago mais adiante. É uma conta que está represada. Talvez os caminhos para a eficiência econômica numa democracia não sejam lineares. A gente dá muita curva. Talvez a gente demore mais a chegar, mas quando chega, é mais estável. Né? Quando a gente chega, ela é mais estável. Quando a gente estabelece, a gente demora muito para saber o que a gente quer. No Brasil, é mais fácil a gente saber o que a gente não quer, do que a gente... Consensos contra alguma coisa, a gente sabe fazer. Consensos para botar para fora um presidente corrupto, consensos para terminar o regime militar, consensos contra alguma coisa é mais fácil. Mas agora, todo mundo acha que tem que haver uma reforma política no Brasil, é um consenso. Agora, eu acho que existe um projeto de reforma para cada brasileiro, quase, né? Quase como a escalação da seleção de futebol, né? Então, eu queria refletir com vocês essa noção que hoje está muito presente nos principais economistas do mundo, da estabilidade das instituições. E o que faz a competitividade de um país e a sustentabilidade de um projeto de desenvolvimento nacional é a força das instituições e a credibilidade das instituições, em que medida elas são aceitas pela sociedade e podem arbitrar os conflitos internos dessas sociedades de forma transparente e cujo resultado tenha estabilidade. Né? Eu quero recorrer a vocês um modelo de um cientista político norte-americano, que hoje ele é mais conhecido como consultor, mas escreveu uns livros interessantes recentemente. Saiu uma entrevista dele no Valor, Ian Bremmer, professor da Universidade da Colômbia e fundador da Eurasia Group, um grupo de consultoria. O Ian Bremmer tem um modelo que ele trabalha, que ele chama de DJ Curva, a curva J, dizer que os países fechados, política e economicamente, quando começa um processo de abertura, eles perdem estabilidade. Eles estão do lado esquerdo da curva J. A curva J, onde você teria abertura no eixo horizontal, né, e estabilidade no eixo vertical. Então, se você tiver mais abertura no curto prazo, os países fechados, quando se abrem economicamente e ou politicamente, perdem estabilidade, perdem dinamismo econômico, são lugares mais perigosos, para se viver, também para se fazer negócios, e costumam ter menos dinamismo econômico, perderem dinamismo econômico. E a partir do ponto de mínimo da curva J, quanto mais abertura, mais estabilidade e mais dinamismo. Então, nos BRICS, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Brasil, seguindo o modelo do Ian Bremmer, que eu não acho o melhor do mundo, mas só para usar algum, para a gente poder raciocinar com os BRICS como um conjunto de países, o Brasil passou do ponto mínimo da curva J do Ian Bremmer. Quanto mais nós consolidarmos nossas instituições democráticas e nos abrirmos para o mundo numa visão multilateral, não mercantilista, melhor para o Brasil, melhor para nós. Nós não estaremos sendo ingênuos ao tratar dessa matéria dessa maneira. Né? Me preocupam retrocessos, como eu comentava com o Pedro aqui, na semana passada, 20 anos depois, o Brasil recorre à guia de importação para 21 anos depois do fim das guias de importação e da gaveta da Cassex. O pobre do Namir Saleh deve estar rodando no túmulo lá. Enfim, eu acho que essa questão da democracia e da eficiência econômica e do progresso e da racionalidade econômica é uma coisa muito interessante, muito importante. Certamente nós temos o que aprender com os países, com os BRICS, particularmente a China e a Índia, e aí eu acho que a ênfase toda que a exposição da Diana deu na educação e na ciência e tecnologia também.
esse apartheid que nós temos, que ela menciona que existe um pouco de desconfiança na Índia, do mundo, do governo, com os empreendedores. No Brasil, é um apartheid das universidades, do sistema de ciência e tecnologia, das empresas. O sistema de ciência e tecnologia e educacional superior brasileiro desconfia enormemente de tudo aquilo que dá lucro e dá dinheiro para as empresas. E é por isso que as empresas, elas têm um percentual, elas representam um percentual pequeno do esforço de investimento em ciência e tecnologia no Brasil. Não temos os mecanismos de incentivo à ciência e tecnologia e à inovação são muito fracos e há um descolamento muito grande, né? E certamente nós temos muito o que aprender, né, com esses países. Mas nós temos também muito o que ensinar e muito do que nos orgulhar do que já fizemos nesses 30 anos. Temos saído de um regime militar que nos legou, depois de 22 anos, nos legou um sistema político completamente esfacelado, desmoralizado, né? Dizem que a ditadura brasileira era tão forte que se dava ao luxo de manter congressos abertos e partidos políticos em funcionamento. Quer dizer, o processo de mafialização da política no Brasil tem as suas origens no golpismo e nos vários ciclos ditatoriais que nós tivemos. Então, o aprendizado democrático brasileiro está em pleno curso. Nós não podemos dizer que concluímos essa tarefa, mas nós estamos mais adiantados que os companheiros chineses nesse particular, né? E acho que exatamente o ponto central do nosso desafio, da nossa agenda de futuro, que já foi mencionado aqui tanto pelo Pedro quanto pelo Adriano, o gargalo macroeconômico do país. A gente não cresce porque temos um gargalo na questão da infraestrutura, temos gargalos macroeconômicos, taxa de juros, carga tributária, que são quase todos faces da mesma moeda, de um problema fiscal, que é um conflito distributivo de recursos do Estado, sobre os quais nós temos muito pouco consenso, e a baixa qualidade do nosso processo político, a baixa maturidade do nosso processo político, faz com que a gente só se entenda quando a gente expande o gasto público de forma irracional, sem foco. Os próprios estudos do Ministério da Fazenda mostram que o gasto público no Brasil, ele aprofunda as desigualdades, porque ele tem iniquidade na ponta do gasto e na ponta da receita. O sistema tributário é ruim e o gasto também é ruim, porque ele é capturado pelos interesses mais poderosos do país. Então, é curioso, eu conversava ontem com um pesquisador inglês e dizia, olha, no Brasil, defender a expansão do gasto público de per si significa defender a expansão da iniquidade, porque a iniquidade está na ponta do gasto, está na ponta. Estudos do próprio Ministério da Fazenda, do atual governo, mostram isso com clareza, né? A carga tributária, ela é extraída de impostos indiretos, os mais pobres pagam mais, né? E os gastos do governo são capturados pelos setores mais ricos da sociedade, através de subsídios, através de uma série de mecanismos. Então, não é trivial essa